Evangelho de Bartolomeu, tradução da versão latina. Capítulo 1. Et Alfata tem a seu cargo o Aquilon. E ambos, ele e Maus, que está no Bóreas, mantém em suas mãos tochas incendiadas e varas de fogo para neutralizar o frio dos ventos, de maneira que a terra não se resseque e o mundo não pereça. Cedor cuida do austro, para que o sol não perturbe a terra, pois Levenor apaga a chama que sai da boca daquele, para que a terra não seja abrasada. Há outro anjo que exerce domínio sobre o mar e reduz o empuxo das ondas. Mas não estou disposto a revelar. Então disse-lhe Bartolomeu o apóstolo: Anda, dize-me, malfeitor e mentiroso, ladrão desde o berço, cheio de amargura, engano, inveja e astúcia, velho réptil, trapaceiro, lobo rapace, como te arrumas para induzir os homens a deixar o Deus vivo, Criador de todas as coisas, que fez o céu e a terra e tudo o que neles está contido? Pois és sempre inimigo do gênero humano. E disse-lhe o anticristo: Dir-te-ei: eis aqui uma roda que sobe do abismo e tem 7 facas de fogo. A primeira delas tem 12 canais. E lhe perguntou Bartolomeu: quem está nas facas? Respondeu o anticristo: no canal ígneo da primeira faca ficam os inclinados ao sortilégio, à adivinhação e à arte de encantamento, e também os que neles creem e os buscam, já que por malícia de seu coração buscaram adivinhações falsas. No segundo canal de fogo vão os blasfemos, que mal dizem de Deus, de seu próximo e das Escrituras. Também ficam aí os feiticeiros e os que os buscam e lhes dão crédito. Entre os meus encontram-se também os suicidas, os que se lançam à água, ou se enforcam, ou se ferem com a espada. Todos esses estarão comigo. No terceiro canal vão os homicidas, os que se entregam à idolatria e os que se deixam dominar pela avareza ou pela inveja, que foi o que me arrojou do céu à terra. Nos demais canais vão os perjuros, os soberbos, os ladrões, os que desprezam os peregrinos, os que não dão esmolas, os que não ajudam os encarcerados, os que servem com tibieza à igreja, os caluniadores, os que não amam ao próximo e os demais pecadores que não buscam a Deus ou servem debilmente. A todos esses eu submeto ao meu arbítrio. Disse-lhe então Bartolomeu: dize-me, diabo mentiroso e insincero, fazes tu essas coisas pessoalmente ou por intermédio de teus iguais? Responde-lhe o anticristo: se eu pudesse sair e fazer essas coisas por mim mesmo, em 3 dias destruiria o mundo inteiro. Desgraçadamente, porém, nem eu nem nenhum dos que foram arrojados juntamente comigo podemos sair. Temos, todavia, outros ministros mais fracos que, por sua vez, atraem outros colegas aos quais emprestamos nossa vestimenta e mandamos semear insídias que enredem as almas dos homens com muita suavidade, afagando-as, para que se deixem dominar pela embriaguez, a avareza, a blasfêmia, o homicídio, o furto, a fornicação, a apostásia, a idolatria, o abandono da igreja, o desprezo da cruz, o falso testemunho, enfim, tudo que Deus abomina. Isso é o que nós fazemos. A uns os deitamos ao fogo, a outros os lançamos das árvores para que se afoguem, a uns rompemos pés e mãos, a outros lhes arrancamos os olhos. Estas e outras coisas são o que fazemos. Oferecemos ouro e prata e tudo mais que é cobiçável no mundo, e aqueles que não conseguimos que pequem despertos fazemo-los pecar adormecidos. Também te direi os nomes dos anjos de Deus que nos são contrários. Um deles chama-se Mermiote, que é o que domina as tempestades. Meus satélites o conjuram e ele lhes dá a permissão para que habitem onde queiram, mas ao voltar se incendeiam. Há outros 50 anjos que têm debaixo do seu poder o raio. Quando algum espírito, dentre os nossos, quiser sair pelo mar ou pela terra, esses anjos desferem contra ele uma descarga de pedra. Com isso ateiam o fogo e fazem fender as rochas e as árvores. E quando conseguem dar conosco nos perseguem, obedecendo ao mandato daquele a quem servem. Graças a esse mandato, tu podes exercer poder sobre mim, pelo que me vejo obrigado, muito a meu pesar, a revelar-te o segredo e as coisas que não pensava dizer-te. Pergunta-lhe de novo Bartolomeu: que tens feito e o que continuas fazendo ainda? Revela-me. Satanás responde: tinha pensado não confessar-te todo o segredo, mas, por aquele que preside ao universo, cuja cruz me lançou ao cativeiro, não posso ocultar-te nada. E disse o Senhor Jesus a Bartolomeu:
afrouxa-lhe as ligaduras e ordena-lhe que retorne a seu lugar até a vinda do Senhor. Quanto ao mais, já me encarregarei eu mesmo de revelar-vos a vós. Porque é necessário nascer de novo para que aqueles que passaram pela prova possam entrar no reino dos céus, de onde foi expulso este inimigo por sua soberba, juntamente com aqueles de cujo conselho se servia. Depois disso, disse o apóstolo Bartolomeu ao anticristo: volta, condenado e inimigo dos homens, ao abismo até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual há de vir julgar a vivos e mortos e ao mundo inteiro por meio do fogo e a condenar-te a ti e a todos os teus semelhantes. Não tentes daqui em diante continuar praticando isso que foste obrigado a revelar. Então, Satanás, lançando, como um leão, vozes misturadas com rugidos e gemidos, disse: ai de mim, que tenho me servido de mulheres para enganar a tantos e acabei por ser burlado por uma virgem. Agora vejo-me aferrolhado e atado com cadeias de fogo pelo seu filho e estou ardendo de péssima maneira. Ó virgindade, que está sempre contra mim. Ainda não se passaram os 7.000 anos. Como, pois, me vi condenado a confessar as coisas que acabo de dizer? Então o apóstolo Bartolomeu, admirando a audácia do inimigo e confiando no poder do Salvador, disse a Satanás: dize-me, imundíssimo demônio, a causa pela qual foste banido do mais alto do céu. Pois prometeste revelar-me tudo. Respondeu o diabo dizendo: quando Deus se propôs formar Adão, pai dos homens, à sua imagem, ordenou a 4 anjos que trouxessem terra das 4 partes do globo e água dos 4 rios do paraíso. Eu estava no mundo naquela ocasião e o homem passou a ser um animal vivente nos 4 rincões da terra onde eu não estava. Então Deus o abençoou porque era sua imagem. Depois vieram render-lhe suas homenagens Michael, Gabriel e Uriel. Quando voltei ao mundo, disse-me o arcanjo Michael: adora essa figura que Deus fez segundo sua vontade. Eu me dei conta de que a criatura havia sido feita de barro e disse: eu fui feito de fogo e água, e primeiro do que este, eu não adoro o barro da terra. De novo me disse Michael: adora-o, antes que o Senhor se aborreça contigo. Eu repliquei: o Senhor não se irritará comigo. Eu vou colocar meu trono contra o dele. Então Deus enfureceu-se comigo, mandou abrir as comportas do céu e me arrojou à terra. Depois que fui expulso, perguntou o Senhor aos demais anjos que estavam às minhas ordens se dispunham a render-se diante da obra que havia feito com suas mãos. Mas eles disseram: assim como vimos que nosso chefe não dobrou sua cerviz, da mesma maneira não adoraremos um ser inferior a nós. Naquele momento mesmo foram eles expulsos Cornueu. E ficamos adormecidos durante um período de 40 anos. Eu, ao despertar, percebi que dormiam os que estavam abaixo de mim. E os despertei seguindo meu capricho. Depois discuti com eles na forma de lograr o homem por cuja causa fui expulso do céu. E, tornada a resolução, descobri como podia seduzi-lo. Tornei em minhas mãos nas folhas de figueira, enxuguei com elas o suor do meu peito e das minhas axilas e atirei-as ao rio. Eva, então, ao beber daquela água, conheceu o desejo carnal e o ofereceu ao marido. A ambos pareceu doce seu sabor e não se deram conta do amargo de haverem prevaricado. Se não houvessem bebido dessa água, jamais poderia eu enredá-los, pois outro meio eu não tinha para poder superá-los senão esse. Então o apóstolo Bartolomeu pôs-se a orar dizendo: ó Senhor Jesus Cristo, ordena-lhe que entre no inferno porque se mostra insolente comigo. E diz Jesus Cristo a Satanás: vai, desce ao abismo e fica ali até minha chegada. E no mesmo instante o diabo desapareceu. Bartolomeu, então, caindo aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, começou a dizer, banhado em lágrimas: Abba, Pai. Tu que continua sendo o único e glorioso Verbo do Pai, por quem foram feitas todas as coisas. Tu, a quem quase não te puderam conter os 7 céus e que tiveste por bem habitar o seio de uma virgem, a quem a virgem gerou e deu à luz sem dor. Tu, Senhor, elegeste aquela a quem verdadeiramente pudeste chamar mãe, rainha e escrava. Mãe, porque por ela te dignaste descer e dela tomaste carne mortal. E rainha porque a constituíste rainha das virgens. Tu que chamaste os 4 rios e eles obedecem tuas ordens e se apressam a servir-te.
O primeiro, o rio dos filósofos, para a unidade da igreja e da fé, que foi revelada no mundo. O segundo, o Geon, porque o homem foi feito de terra, ou também pelos dois testamentos. O terceiro, o tigre, porque aos que cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, Deus único por quem foram feitas todas as coisas no céu e na terra, nos foi revelada a Trindade sempiterna, que está nos céus. O quarto, o Eufrates, porque tu te dignaste saciar toda a alma vivente por meio do banho da regeneração, que representava a imagem dos evangelhos que correm por toda a órbita da terra, e que te dignaste anunciar por teus servos, para que, por meio da confissão e da fé, sejam salvos todos os que creem em teu nome grande e terrível e em teus santos evangelhos, de maneira que possam alcançar a vida que ainda não possuem. Disse então Bartolomeu: ilícito revelar estas coisas a todos os homens. Disse-lhe Jesus: podeis dá-las a conhecer a todos que sejam crentes e observem este mistério que acabo de desvelar-vos. Pois entre os gentios há alguns que são idólatras, ébrios, fornicadores, perjuros, blasfemos, detratores da igreja, invejosos, maldosos, feiticeiros, malvados, que seguem as artimanhas do inimigo e que odeiam o próximo. Todos esses não são dignos de ouvir esse mistério. Mas são dignos de ouvi-lo todos os que guardam meus mandamentos, os que recebem em si as palavras de vida eterna que não têm fim, e todos os que têm parte nos céus com os santos, justos e fiéis no reino do meu Pai. Todos aqueles que se hajam conservado imunes ao erro da iniquidade e hajam seguido o caminho da salvação e da justiça, devem ouvir este mistério. E tu, Bartolomeu, és feliz, juntamente com a tua geração. Então, Bartolomeu, ao escrever todas essas coisas que ouviu dos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo, mostrou toda a sua alegria no rosto e bendisse o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dizendo: glória a ti, Senhor, Redentor dos pecadores, vida dos justos, fé dos crentes, ressurreição dos mortos, luz do mundo, amante da castidade. Então, batendo no peito, disse: eu sou bom, manso e benigno, misericordioso e clemente, forte e justo, admirável e santo, médico e defensor de órfãos e viúvas, remunerador dos justos e fiéis, juiz de vivos e mortos, luz de luz e resplendor da claridade, consolador dos atribulados e cooperador dos pupilos. Alegrai-vos comigo, amigos meus, e recebei meu presente. Hoje vou dar-vos um dom celeste. A todos os que em mim tenha depositado sua aspiração e sua fé, e a vós, estou galardoando com a vida eterna. Disse-lhe de novo Bartolomeu: Senhor, e se alguém comete um pecado carnal, como será julgado? Responde-lhe Jesus: é certo que o neófito deve observar tudo aquilo a que o batismo o obriga e, portanto, que guarde castidade e permaneça nela. Mas, se lhe sobrevém a concupiscência carnal, deve casar-se como uma única mulher, de maneira que a mulher não conheça outro marido e este recuse qualquer outra esposa. E se observarem a castidade segundo seu estado e oferecerem seus dízimos à igreja, da mesma maneira como o fez meu servo Abraão, que sempre acatou meus mandamentos, eu lhes darei o cêntuplo e seu matrimônio estará livre de pecado. E se ocorresse a necessidade de tomar uma segunda mulher ou um segundo marido, poderiam fazê-lo contanto que comparecessem à igreja, levassem esmola, vestissem o desnudo, dessem comida e bebida ao faminto e ao sedento, dessem hospedagem aos peregrinos, ao invés de os desprezar, visitassem os enfermos, servissem aos encarcerados, dissessem sempre a verdade, recebessem com toda a veneração o sacerdote e todo aquele que teme a Deus, e, como disse antes, dessem seus dízimos à igreja e fizessem as demais boas ações de modo a agradecer a Deus. Entretanto, se alguém houvesse contraído matrimônio já pela terceira vez, seria tido por indigno e pecador no reino dos céus juntamente com o consorte. Mas quem guardar sua virgindade e castidade e for perfeito na Igreja Católica, este, seja homem ou mulher, será chamado perfeito no reino dos céus. Então, Bartolomeu, e com ele os demais apóstolos, pôs-se a glorificar o Senhor Jesus, dizendo: glória a ti, Pai dos céus, Rei da vida eterna, foco de luz inextinguível, sol radiante e resplendor da claridade perpétua, Rei dos reis, Senhor dos senhores. A ti seja dada a magnificência, a glória, o império, o reino, a honra e o poder, juntamente com o Pai e o Espírito Santo.
Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque nos visitou e redimiu seu povo da mão de seus inimigos, e usou conosco de misericórdia e justiça. Louvai a nosso Senhor Jesus Cristo todas as nações, e crede que Ele é o juiz de vivos e mortos e o Salvador dos fiéis. O qual vive e reina, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aqui terminam as perguntas que o Beatíssimo Apóstolo Bartolomeu e os demais apóstolos fizeram a nosso Senhor Jesus Cristo.